Cara, hoje nós estamos iniciando uma série de lives com o tema A Igreja é Serviço Essencial. Yeah. A igreja sempre foi serviço essencial, Sim. desde a sua criação até os dias de hoje. Mas muito mais nesses dias que nós estamos vivendo uma crise enorme Uhum. mediante essa pandemia e todas as outras coisas que surgiram depois dessa pandemia, eu tenho percebido que a igreja, mais do que nunca, tem sido essencial para toda a humanidade. E eu Principalmente, queria, junto com é, você... Ah, principalmente trazendo à memória Filipenses 4, a partir do versículo 4, que diz o seguinte: não estejais preocupados com coisa alguma, antes as vossas petições estejam diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. E quanto ao mais, irmão, tudo que é perfeito, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se é virtude, se é louvor, que isso ocupe a sua mente. Porque não tem sido fácil, não. Talvez, assim, meu amigo Walter, eu começo essa live com você aqui, né, sendo entrevistado, mas assim, trazendo logo esse gancho. Essa semana eu perdi um amigo. Perdi um amigo puxa, muito querido. E a maneira como ele morreu foi mais difícil, porque ele se suicidou. meu Deus. Então isso foi muito difícil. Mas eu também fico pensando, e desse meu amigo, que tinha até o conhecimento da palavra, né? Mas eu também fico pensando as pessoas que não têm esse conhecimento. Em meio de tantos bombardeios, de tantas notícias ruins, de tanto medo do futuro, de tanto medo, e que não consegue guardar sua mente. Aí eu diria que a É, igreja ela é essencial. E eu falo a igreja nos dois sentidos. Igreja como casa, templo, mas também igreja que se chama Pedro, Walter, Madalena, Celso, Suzana, é isso Rosane, aí. Marcela, é essencial, né? Para que a gente possa, pelo menos, amenizar e ser sal e luz no momento tão tenebroso que a nossa nação vive, né? Que o mundo vive. Mas as pessoas, no meio daquilo, eu tenho meditado muito em 1 Timóteo, 2 Timóteo, até preguei isso esse final de semana, dei uma palavra, né, agora aí É, na rede social sobre isso, né, que a Bíblia fala que os homens, né, os tempos seriam difíceis e os homens seriam cheios de si mesmos, eu vi. enganando um ao outro, né, sem de soberba, sem afeição, desobediente aos pais, que tinha uma falsa piedade, né? Que a falsa piedade É. parece que é de Deus, mas não é. Ele finge uma religiosidade, mas não é. Então, a igreja é essencial. A igreja imaculada, ela é essencial, sim, com certeza. Mas, vamos lá. Eu eu estava vendo um texto, né, falando lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo Uhum. primeiro, que fala que nós somos dispenseiros de Congelou. Deus, de Cristo, né? E, cara, é fantástico, né? O fato de nós sermos estes instrumentos de Deus como igreja, para que a gente possa ministrar o amor de Deus, a graça de Deus, esse favor de Deus na vida das Sim, pessoas, né? sim, sim. Hoje, como você disse, nós estamos com um alto nível de suicídio, nós E, estamos com um e, alto e, nível de pessoas que estão... e Ah, que a imprensa, a mídia não mostra isso. Isso está na é surdina, verdade. isso está no silêncio, Na isso está nas surdina. casas, né? De gente que a imunidade está baixando, de gente que tem medo do medo e se suicidando a 3 por 4. Isso aí é uma realidade. É uma realidade, uma realidade. E pessoas que estão depressivas, pessoas que estão Sim. surtadas, eu tenho atendido algumas situações de pessoas que estão completamente surtadas. E eu vejo então a igreja nesse momento, que embora seja um momento triste, que a gente está assistindo com tristeza tudo que está acontecendo, mas Uhum. eu vejo que a igreja neste momento ela pode mais do que nunca ser útil e exalar o bom perfume de Cristo, Sim, né, sim. sobre toda a nossa Amém. cidade, sobre Amém. toda a terra. E aí, Pedro, a Agora, sua participação aqui, e você me lembrou uma coisa interessante, né? Eu gosto muito desse texto. Você falou assim, que a igreja é o bom perfume de Cristo, né? Mas a igreja também passa um momento muito difícil hoje, né? A igreja está passando um momento em que muitas pressões de um lado e do outro. E quando eu penso isso, e né, você diz que a igreja é um bom perfume de Cristo, eu lembro lá do Antigo Testamento, quando Deus fala que nós seríamos como terebintos.
Então, terebintos era uma árvore que ela tinha mais ou menos 10 metros de altura. A sua casca, Aham. né, a sua madeira, ela tinha por si só um efeito medicinal. Mas ela exalava um cheiro que, dependendo do vento, você sentiria a fragrância a 1 quilômetro, o cheiro desse Hum. terebinto. Agora, o interessante do terebinto é que, se alguém quisesse derrubar um terebinto, ele ia se enganar. Porque quanto mais tu dá machadada no terebinto, mais ele exala cheiro. Porque a fragrância dele está no talo. Então, se tu tentar derrubar o Ah, terebinto, irmão, ah, ele vai exalar mais perfume, mais perfume, mais perfume. Então, assim, no momento como esse também, em que a gente é essencial, mas que também tentam derrubar a igreja, não vou nem falar perseguição, porque a gente não está vivendo perseguição, a gente não sabe o que é perseguição. Mas sim, a gente vivendo esse... é verdade. gente, né, tentando cortar, tentando podar, sabendo, porque ele sabe que nós somos uma voz, é uma luz, é uma esperança. Mas quando eles começarem a dar a machadada, o perfume exala mais ainda. Então nós temos que ser terebintos, terebintos. Exalar esse bom perfume de Cristo em toda e qualquer situação. Mas vai ficar boa essa É live, hein? verdade. Ah, tá esquentando. Ô Pedro, a gente já acabou entrando nessa primeira pergunta que eu ia te fazer, né? E se você enxerga a igreja, né, como essa, como esse serviço essencial, você já acabou, logicamente, entrando nesse assunto. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, dentro da experiência aí que você tem vivido, dos casos que você tem atendido, abordado. Sei que essa questão da igreja ser essencial nesses dias, muitos estão pensando que é somente o fato de estar no prédio lá da igreja, fazendo cultos. Mas a Não, igreja, é como já falamos aqui, é muito mais que isso. muito, E eu muito queria que maior. você discorresse Muito um maior. pouco sobre isso. Então, assim, quando eu penso na igreja como essencial, eu vou trazer sempre à memória aquilo que, quando a gente começou, no meio da pandemia, eu vou trazer isso para essa turma toda que está ouvindo aqui. Preste bem atenção, você que está ouvindo a gente aqui. Se você não colocar no teu coração, no meio de tudo isso que está acontecendo, vamos colocar na nossa esfera aqui do micro, né, que a gente poderia chamar o Brasil. Mas o problema é muito maior, é macro, é mundo, né? É mundo. São as nações, né, assoladas com esse vírus, com essa bactéria. Mas vamos pensar no micro. Se você não conseguir entender que para esse tempo você nasceu, tu vai perder o time. Né? Porque a gente não está restrito apenas no prédio. Mesmo que eles fossem, não pode abrir o prédio, essa casa aqui, essa igreja aqui, ninguém pode fechar. Essa igreja tem que estar com os olhos bem abertos. Essa igreja tem que estar bem afiada na boca, né? Essa igreja tem que estar bem afiada nos ouvidos, né? Essa igreja tem que estar bem afiada no sentimento, no incluir, no trazer por perto. Porque é essa hora que nós estamos vivendo, o segundo mandamento tem que ser muito presente. Tu conseguiu me ouvir? Pô, tô te ouvindo Conseguiu? agora. Deu uma cortadinha, mas agora tô te É. ouvindo. Então, esse segundo mandamento, ele é primordial como igreja, né? Primordial. A gente não pode ficar fora desse momento. A gente tem que, nesse momento, não só de palavra, mas em ações como igreja, fazer parte disso. Né? Eu acho que isso Verdade. é essencial como igreja, eu e você. Olhar para esse micro, chama Brasil, que é Uhum. aqui. Eu sei que eu poderia É, olhar para todo mundo, mas nesse momento a gente está aqui. E estando é, aqui, a gente tem que entender, para esse tempo nós nascemos. E como igreja a gente tem que se posicionar. A gente tem que trazer respostas rápidas e práticas. Respostas rápidas e práticas. Né? Isso é aí isso é aí. fato. Então eu vou repetir Eu aqui. também. Eu Ah, vou repetir que essa igreja precisa estar de olhos bem abertos, ouvidos bem atentos, bocas bem afiadas, né? Como diz, esteja preparado para responder, né, com mansidão, com sabedoria, quando te perguntar a respeito daquilo que tu crê. E aquilo que tu crê tem que andar com aquilo que tu faz, é junto. É fé e obras andam muito junto. E eu acho que a igreja tem resposta para todas essas perguntas aí.
realmente, realmente. As pessoas estão procurando um referencial nesses Sim, dias, né? sim, As sim. pessoas estão procurando chão, as pessoas estão procurando base. E a igreja precisa estar muito bem centrada, né, nesses dias Exatamente. para ter essa resposta, né, os ouvidos abertos para poder ouvir, né, do Senhor e do Espírito aquilo que nós precisamos como dispenseiros, né, como terebentos, né, É, exalar nesses dias, né? e uma coisa Então interessante, eu é, também, que a máscara, ela te traz uma coisa interessante, né? É falar pouco, olhar mais e agir mais. Não é? É é, falar com os olhos, vai, né? É falar com os olhos. repete aí. A máscara, ela te traz essa coisa boa. Falar menos, olhar mais, ver e agir mais, né? Porque às vezes você não pode abraçar, mas tu pode olhar com amor. Porque eu aprendi isso no Egito. E eu me emociono quando eu falo Ah, isso. ah, Mano, as pessoas sabem quando elas são amadas. As pessoas sabem quando elas são é verdade. ajudadas por amor. As pessoas sabem. Elas sabem. Então não tem para onde correr, elas sabem. Eu poderia dar aqui um exemplo do próprio Jesus quando É, estava naquela casa, eu comendo com os publicanos, os discípulos, e no meio daquela reunião entra uma mulher. E ela vem com um bálsamo, com um cântaro, com um perfume, joga aos pés de Jesus, lava os pés dele e enxuga com o cabelo. Eu acredito o seguinte, aquela mulher, ela teve muita coragem para cortar aqueles homens todos até chegar a Jesus. Concorda? Mas sim, imagina que olhar foi aquele que Jesus deu para ela. Que olhar foi aquele? E ele não precisava ter máscara, né? Mas é, olhar também diz tudo, né? Eu acho que esse tempo de máscara para a gente ver muita coisa, agir mais e falar menos. Não sei se eu fui meio, mas não, foi, como dizem por aí, foi cirúrgico. essa Ô hora Pedro, não tem que falar muito. é verdade. Tem que, mais do que falar somente, né? Eu acho que as pessoas estão muito cansadas também de discursos, né? Eu acho que Exatamente. essa analogia da máscara que você fez é muito interessante, né? Uhum. Acho que a gente precisa falar menos e olhar mais para a necessidade das Tem pessoas, né? pessoas, assim, eu não sei se eu sou assim, mas tem pessoas que sorri com os olhos. A criança sorri com os olhos. Já reparou? Opa! Criança tem uma facilidade muito grande de sorrir com os olhos, né? Se tampar a boca dela, ela consegue, no olhar, transmitir muita coisa. Então, eu acho que é bem interessante isso. É, é muito interessante, é muito bom. Ô Pedro, e pegando essa linha aí, né, de que a igreja nesses dias é essencial e precisa agir nessa questão, principalmente de levar o evangelho, né, para as Sim? pessoas, não só com palavras, mas sentindo a necessidade, estando, acolhendo as pessoas. Eu quero cutucar você aí para lembrar algumas histórias, né, algumas coisas interessantes, falando desse ponto, né, de que a igreja foi essencial na vida de alguém ou numa situação que você encontrou por aí. Daqui só para a gente entender, uma de agora, uma do passado, mas eu me lembrei da cozinha que vocês que fizeram aí, né, da Uhum. cozinha. Estamos construindo, A estamos igreja construindo. está a igreja tá gritando aí nesses dias, né? Tá. Está proclamando, está falando. E eu E também me lembrei da história daquele seu amigo que você evangelizou e correu atrás dele, foi atrás dele e teve que cuidar e ele bebia muito. Conta pra gente aí como a quando igreja é você essencial. quando você falou sobre um exemplo, eu sempre dou muito o exemplo do Valdir, eu gosto muito, porque o Valdir, durante esse meu amigo, né, durante muitos anos, se eu contar, deu quase 8 anos, né, andando com ele, né? Caía, levantava, caía, bebia, levantava, caía. Mas eu achei interessante que, independente de mim, eu já tinha no meu coração decidido que eu ia amar o Valdir, independente da decisão que ele ia tomar ou não. Eu já tinha decidido amar o Sim, Valdir. Se ele aceitar Jesus, se ele não ia, se ele ia para a igreja, se ele não ia. Não importava se eu ia ouvir ele falando que Jesus Cristo era o Senhor ou não, mas eu amava o Valdir. Não era nem assim, eu escolhi amar o Valdir. Não, não, não. Eu amava o Valdir. O Valdir era sim. muito precioso para mim. Então, independente, né, da situação que ele vivia, e algumas vezes eu até pensava para mim assim, fala, cara, dá até para entender porque que esse cara bebe.
né? Porque só bêbado para ele viver a vida que ele vive mesmo. Porque de cara limpa ele não ia viver, não. Só bêbado. E às vezes eu fico pensando, tem pessoas que bebem porque, mano, só bêbado pro cara aturar uma vida que ele vive. Tipo, de chegar em casa, ou da miséria que ele vive, essa coisa toda. Essa semana eu estava pregando, falando sobre esse levar as coisas de Deus a sério, né? Que as pessoas querem mais do que precisam ter, esse ter o contentamento. Eu lembrei de uma senhora, né, a dona Tereza lá, um dia ela sentou comigo lá no projeto, e ela sempre, toda vez que ela vem, ela mostra a identidade dela. Ela fala, ai, se eu perder minha identidade aqui, eu tirei minha identidade. E a gente tirou todos os documentos, porque ela perdeu os documentos dela, o barraco dela pegou fogo. Aí conversando com ela, batendo papo com ela. Meu Deus, que situação, né? Aí conversando com ela, aí ela se tem alguns dentes na boca, né? Se falta alguns dentes dela. E ela, muito tímida, falando, e ela falou assim para mim, irmão Pedro, é muito triste você viver num barraco sem televisão e sem geladeira. É muito triste. E ela foi falando e eu olhando para ela. Ela falou assim, sabe, eu não tenho alguns dentes na minha boca, não. Mas eu não vou deixar de sorrir. Sabe por quê, seu Pedro? Porque eu sou feliz com o meu barraco, com a minha casa, com o meu trabalho. Aí mostrou o documento. Com o meu documento. Porque documento mostra quem você é, né? Então aquela mulher falou para mim assim, eu não vou deixar de sorrir porque eu não tenho dente, mas porque eu sou feliz. Eu sei que tem muita coisa ali por trás, mas às vezes você escuta uma coisa dessa, você fala assim, cara, eu tô no outro mundo. E o Valdir era um dos caras desses, que o Valdir, para ele viver, ele bebia. Então foram quase 8 anos aí com isso. Mas um dia o Valdir falou assim, eu vou mudar de vida. Eu falei, não acredito, duvido. E ele foi sozinho, foi numa igreja. Ele entrou numa igreja, e ele diz assim que ele nem precisou. Ele foi lá porque ele falou, quero aceitar Jesus. E o Valdir mudou de vida. O Valdir mudou de vida. Isso foi, assim, fantástico. E teve uma situação, eu sei que eu estou falando aqui, vai ficar gravado, eu sei que é um pouco polêmico isso, mas, assim, irmão, assim, eu já apanhei muito por tantas coisas que eu já falei, mas Deus conhece meu coração. No aniversário do Valdir, eu sabia que o Valdir gostava muito de peixe. E eu lembro, falei, Valdir, eu quero almoçar contigo. Aí levei o Valdir para almoçar. E eu fui num restaurante legal, levei ele num restaurante bonito, bom, sabe? Falei, pode pedir o que você quiser. Aí ele queria comer bacalhau. Aí a gente foi, pediu um bacalhau, pós de bacalhau, português. Aí veio. Aí eu olhei pro Valdir e falei, Valdir, preste bem atenção que eu vou falar para você. Aí ele falou, fala. Eu falei, ó, eu vou pedir um negócio e eu quero que você... Aí ele fala. Eu falei, tá bom. Aí eu chamei o garçom e falei assim, ó, eu quero uma taça de vinho do bom que você tem aí. Ele olhou para mim assim, fez... Ele regalou o olho assim. Ele já estava limpo, não bebia há muitos anos, assim, já estava bem legal, assim. Aí trouxe o vinho, aí botou na mesa. Aí eu brindei com ele, cantei parabéns para ele. Ele falou, não, pode beber o vinho, Valdir. É seu aniversário, cara. Aí ele bebeu o vinho, bebeu de novo. Aí bebeu, a gente comeu e tal. Aí quando saí do restaurante com ele, eu abracei ele e falei assim, Valdir, e aí? Você tá bêbado? Ele falou assim, não. Eu falei, então, Valdir, deixa eu te falar uma coisa. O problema, Valdir, não é a bebida. O problema é se tu bebe ou se você não bebe. O problema é por que você bebe. Esse é o grande problema. O que te faz esconder atrás da bebida? O porquê você bebe. Porque quando você entende quem você é para Deus, Valdir, tem certas coisas que você não faz mais. Aí ele começou a chorar, eu comecei a chorar com ele, e o Valdir nunca mais bebeu. Sabe por quê? Porque ele entendeu o porquê ele bebia. E quando ele descobriu que ele não precisava mais, que aquilo não fazia mais parte da vida dele, eu acho que tu está muito mais livre, entendeu? Você está muito mais livre para falar assim, ó, não quero, pô, não preciso. Então, o Valdir foi alguém que marcou muito a minha vida. Então, eu diria que nesse período de 8 anos, como igreja, eu amei o Valdir. Incondicionalmente, o Valdir era meu amigo. Mas a igreja foi fundamental também para a vida do Valdir, né? Em discipulá-lo, dele fazer parte, né? De um corpo, de uma família. Isso foi muito bom para o Valdir. Mas
um câncer levou o Valdir muito rápido, né? O Valdir, eu lembro que eu fui visitar o Valdir, e quando eu cheguei lá, ele olhou para mim, era na sexta-feira, e eu ia viajar à noite, né? Porque eu tinha que pregar em Bauru, e ele falou para mim, eu falei assim, Valdir, eu só vim te visitar hoje, porque no domingo eu não vou poder vir, que eu vou viajar para Bauru. E ele falou para mim, assim, ele era gaguinho, ele falou assim, eu pedi a Deus para você vir aqui hoje. Eu falei, que legal. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque quando você voltar, eu não estou mais aqui, não. Eu falei, mas como você não está? Você vai mudar de hospital? Ele falou, não. Vai mudar de quarto? Não. Você vai receber alta? Não. Eu falei, mas como assim? Aí ele disse para mim, ó, Pedro, Jesus vem me buscar esse final de semana. Eu falei, não. Eu falei, não, Valdir, Jesus vem te buscar, não. Não, você vai ser curado, cara, tem muita coisa para fazer. Aí o cara tá tendo um chamado de Deus para ir para a eternidade, assim, sabe? E eu ali lutando, não, vai não, vai não. Vai, não, Aí é igual... tava com a foto. Não, seu nome é Pedro, né? E eu com a foto do meu filho dizendo assim, não, teu neto aqui, não, tu vai ver teu neto crescer e tal. E ele, não. Aí ele falou, Pedro, eu quero ler um versículo para você. Aí eu lembro, ó, eu vou até pegar aqui. Eu não vou ler o texto não, mas eu vou... Pode ler, cara. Não, para receber. Não é que eu vou ler, mas eu vou fazer um gesto que o Valdir fez. Tá. Ele abriu a Bíblia dele assim, estava marcadinho, né, que assim, ó. Aí ele abriu, ele fez assim. Aí ele fez assim e fez um carinho assim, sabe? Na Bíblia, assim. Ele fez um carinho e ele começou a ler um texto que eu acho que eu decorei esse texto por causa do Valdir. O texto está em Filipenses, capítulo 3, que diz assim, a partir do versículo 12. Eu não sou perfeito, eu não alcancei a perfeição e nem julgo ter alcançado. Mas uma coisa eu faço. Esquecendo das coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para alcançar aquilo para que fui alcançado. Não julgo ter alcançado, mas eu vou para lá. Aí no finalzinho, o texto diz assim, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso. E quando o Valdir falou isso, eu já estava chorando. Eu falei, pô, Valdir. Aí ele falou assim, Pedro, eu não vou sentir mais dor. Ele estava com a cabeça toda roxa, né, da quimioterapia. Eu falei assim, não, Valdir, não. Eu falei, Pedro, eu não vou sentir mais dor. Mas ele pegou minha mão e falou assim, mas eu queria que você viesse aqui, porque eu queria te falar uma coisa. Eu falei, fala. Ele falou assim, eu queria te agradecer, porque você me amou. Eu queria te agradecer porque você não desistiu de mim. Eu queria te agradecer porque você foi meu amigo. E eu queria te pedir perdão porque eu te dei muito trabalho. Desculpa por tudo que eu fiz. Aí eu falei, não, Valdir, tu é meu amigo, cara. Independente de ser meu amigo, eu amo você. Aí ele me pediu para pedir perdão para as pessoas que ele machucou. Eu falei que não, porque, mano, eu ouvi de muita gente que eu estava dando pérola para os porcos. Eu ouvi de muita gente que eu estava investindo na pessoa errada. Eu ouvi de muita gente que o Valdir não queria nada com Deus. Uma coisa eu aprendi com o Evangelho. Walter, uma coisa eu aprendi com o Evangelho. Eu não tenho poder de converter as pessoas. Eu não tenho poder de convencer as pessoas. Eu sofro muito com isso, porque eu queria ter o poder de instalar o dedo da pessoa, converter, de mudar a vida da pessoa, de tirar o cara da droga. Eu queria. Mas o Evangelho me ensina que ninguém pode me impedir de amar as pessoas, nem elas. E é esse amor que precisa estar no meu coração, no teu coração, em cada um que está aqui. E no momento como esse, eu digo, para esse momento nós nascemos, Walter, para fazer essa diferença. E eu digo isso, que isso vai além dessa questão partidária que está tomando o Brasil, né, ideológica, vai além, vai além. Eu sempre falo, eu quero ficar com os amigos, eu não quero discutir. Eu sempre digo que política, eu discuto, eu converso político, porque tudo é político, mas eu converso político tomando um café, falando o meu ponto de vista, mas não, é tanta gente machucando, é tanta gente arrebentando, é tanta igreja, gente se dividindo, mas o amor é o caminho sobremodo excelente. É o amor que lança fora todo medo e é o amor que alcança os Valdis da vida, né? É o amor, é o amor. Isso aí é fácil. Isso é algo passado.
eu acho que algo recente, agora a gente fazendo a nossa cozinha, eu falei para as pessoas, eu falei, ó, a gente não está aqui para fazer um projeto para vocês. A gente está aqui para fazer um projeto junto com vocês. É junto. Essa cozinha aqui não é minha, essa cozinha é de vocês. Não, o que a gente quer ensinar o filho de vocês, a gente quer ensinar as esposas, vocês mesmo, a gente quer ensinar, porque estavam os homens lá, né? Então, assim, é esse momento. E eu estou orando, Walter, ora por mim. Porque sábado agora eu vou bater uma outra ceia, ou uma outra laje, a outra metade, a gente vai bater a outra parte. Vai ter outra conferência, então? Vai ter outra conferência. E nessa conferência, o café da manhã, eu vou fazer uma ceia. Eles nem sabem. Eu vou fazer uma ceia. Eu vou fazer uma ceia. E eu conversei isso com alguns amigos, assim, falando, quero fazer uma ceia. Pô, mas posso fazer uma ceia, Pedro? A maioria do pessoal não é crente. Eu falei assim, mas por isso mesmo, cara. Assim, eu vou supor, de 30 pessoas que vão estar lá batendo, eu devo ter lá no meio de amigos que vão mesmo, uns 10, 12 cristãos, 13. O restante não é cristão. Começou a fazer uma ceia, eu falei, cara, eu vou fazer, porque... Até falei que tinha uma base bíblica. Eu falei, pô, quando Jesus partiu o pão, ele partiu o pão com Judas, pô. Ele deu vinho pro Judas. Então, irmão, não sou eu que vou deixar dar um pedaço de pão para um cara e dar um pouquinho de suco de uva para ele agora. Se ele vai negar depois, não é problema dele. O que eu quero fazer é o gesto de Jesus. Mas eu quero falar sobre a Páscoa. Antes de bater o convite, eu quero falar sobre a Páscoa. Porque muitos não têm nem esse entendimento. Eu falo, cara, uma Páscoa é isso. A Páscoa não é ovo de Páscoa, no coelho não bota ovo. Eu quero trazer esse entendimento. Então, assim, eu acho que faz parte disso, né? Essa igreja tem que estar viva, tem que estar atenta, tem que estar ouvindo. Eu acho interessante. Nossa, isso. Fantástico, hein? Fantástico. Eu acho maravilhoso isso. E aí é que está a questão da igreja ser essencial, né? Exatamente. Na vida das pessoas, no dia a dia, né, Pedro? Essa questão da cozinha, eu tenho acompanhado vocês aí, tudo que tem acontecido, e como é importante, né, você pregar o evangelho, evangelizar as pessoas, abrindo uma cozinha para trazer alimento, não somente o alimento espiritual, mas também o alimento que vai trazer essas pessoas para conhecer o amor de Deus, né? E a gente agora, a minha esposa escreveu um artigo agora, vai ser publicado agora no Instagram, que independente da cozinha se está pronta ou não, a gente já serve o alimento, a gente já serve as refeições. Sim. Então, o nosso projeto está fechado lá por conta do decreto, né? Que é a prefeitura. Então, como organização, eu tenho que cumprir isso. Mas alimento é essencial. Então, todo dia eu estou lá fazendo almoço. Então, hoje eu servi uma média de 45 refeições. E o nome do projeto é AFO. A AFO é arroz, feijão e ovo. A AFO é amor, fé e oração. A AFO é amigos fazendo a obra. Então, irmão, nada Meu perde. Deus, cara. Cara, é fantástico. Hoje eu falei para minha esposa que quando deu umas 4 horas, então sobrou um pouco de macarrão, né? E tinha um ensopadinho, né? Arroz, feijão. Era macarrão, feijão e um ensopado lá, né? Aí, 4 horas da tarde, uma menininha falou assim, tio, tem comida ainda aí? Eu falei, tem. Você quer? Eu falei, eu quero. Aí eu esquentei. Aí, enquanto estava esquentando, ela foi lá fora e buscou mais 3 crianças. Nossa. Que também vieram, Walter, com fome, mano. Com fome. Quem dorme com fome, acorda preocupado no outro dia. Quem dorme com fome, dorme preocupado. Agora, você imagina um pai e uma mãe dormindo com fome, porque ela quer pensar nos filhos. Então, eu sei onde a corda arrebenta, mano. Eu sei onde a corda arrebenta. E igreja é essencial. É essencial. Ô, Pedro, a gente tem alguns minutos aqui ainda. Meu Deus, passa muito rápido, mano. Tá louco. E live com você, cara, passa mais rápido ainda, porque chora, dá risada, dá gargalhada. É verdade. Acontece de tudo, meu. Deus é bom. Ô, Pedro, eu sei que a gente já falou aqui, você já citou vários textos, eu citei aqui alguns textos, né? E tudo isso já falou muito com a gente, com todo mundo que tá aqui com a gente. Inclusive tem uns amigos aí, colocando o AFO, colocando o Pedrão, tamo junto, o pessoal de Ermelino Matarazzo, tudo parceiro. gente de Guarulhos, tudo gente boa.
Aliás, vou abrir um Ô, adendozinho Pedro. aqui. Vou abrir um adendozinho aqui. É. Eu amo demais a Comunidade da Graça. Amo demais. Família Ô, querida. E agora marcou mais ainda a minha obrigado. vida. Fizeram uma enquete É. comigo, Ron. Fizeram uma enquete comigo, É. me perguntando, É. Pedro, você lembra onde você estava quando o Flamengo foi campeão da Libertadores? Jamais vou esquecer, jamais vou esquecer. Estava lá na casa do Dino, lá só no antro de corintiano, todo mundo secando o Meu Flamengo. Mas o pastor Rico Deus. dizendo para mim, eu estou torcendo o Flamengo. Falando, mete essa, pastor, estou torcendo para o Flamengo. Então, a Comunidade da Graça faz parte da minha história. Faz parte mesmo, né? Muitos momentos bons, muitos momentos bons. Eu queria que você deixasse uma palavra aí, cara, aquilo que você tem pensado, que Deus tem falado com você nesses dias aí, a respeito do amor de Deus para as pessoas e para todos nós aqui. Eu diria o seguinte, Walter, todos nós somos chamados, todos nós. Eu vou falar bem na gíria, porque eu sei que tem muita garotada aqui ouvindo aqui. Não mete essa dizer para mim que chamado é uma coisa específica para alguém, para outra. Todos nós somos chamados, todos nós somos chamados, todos nós. Atos 4:20 é para todo mundo. Atos 4:20 diz, eu não posso deixar de falar das coisas que eu tenho visto e ouvido. O que o Evangelho diz é de graça recebeu, de graça dá. Então, a palavra que eu deixaria aqui para essa turma é aquilo que o Paulo instruiu para o Timóteo com muita graça. Ele diz assim, o exercício para o corpo pouco proveito tem, mas exercita-te na piedade. E piedade é levar as coisas de Deus a sério. Então, eu diria assim, em meio de tudo isso que a gente está vivendo, não só no meio disso tudo, leve as coisas de Deus a sério. Porque o próprio Paulo diz para Timóteo o seguinte, lá em 1 Timóteo 3,16, que ele veio, que ele encarnou, ele foi pregado entre gentios, crido no mundo e recebido na glória. O que ele está dizendo que essa é a piedade de Deus, ou seja, Deus levou a sério, né, esse sacrifício da cruz que nós vamos comemorar agora, que para mim é uma das melhores datas, né, a Páscoa. Lindo. Né? Então, se leve a sério, porque o sacrifício da cruz foi sério, por mim e por você. E aí, quando eu penso no sacrifício da cruz, eu diria para você, eu vou me emocionar agora, mas pensa nessa possibilidade, que as pessoas podem ser amadas por Deus através de você. Tu já pensou nisso? Cara, Deus quer amar pessoas através de você. Isso é maravilhoso. Então, assim, leve a sério essas coisas de Deus. Leve. Porque maior é aquele que nos chamou para fazer. Ele é muito maior. E ele diz que ele não vai nos desamparar. Se você tem sonhos, mano, não desiste do teu sonho. Né? Comece com o que tu tem. Comece com o que tu tem. Eu abriria assim, um adendozinho aí do Aja, né? Tem uma plaquinha aqui em cima, escrito Aja, né? Eu lembro como se fosse hoje, quando a gente passou no meio daquele lixão, e que minha esposa viu um chiqueiro e ela disse assim, vamos comprar essa árvore. Eu falei, como é que tu vai comprar uma árvore? Ela falou, vamos comprar essa árvore, porque eu acho que debaixo dessa árvore vão ter boas histórias para ser contadas. E a gente comprou a árvore. Tinha um chiqueiro, a gente acabou com o chiqueiro. A gente aterrou tudo e começou debaixo da árvore. E aí nós estamos construindo uma cozinha, já tem a sala de aula. Então, assim, Deus vai colocar um sonho no teu coração, leva isso a sério. Exercita-te na piedade. E todas as coisas vão acrescentando, porque Deus, ele ama as pessoas que você se aproxima. E as pessoas que você se aproxima, ele está se aproximando também. E eu acho que isso é maravilhoso. Isso é fantástico. Você saber que Deus quer se aproximar de alguém através de você. É isso. É isso. É isso. Piedade. Cara, enquanto você estava falando aí, cara, eu me lembrei de Pedro, quando eles se juntam em Jerusalém, e eles vão ali bater um papo sobre a teologia, sobre as coisas que eles tinham para fazer e tudo mais. E aí foi aonde que Pedro ali, ele destacou
Paulo, né, junto com alguns outros irmãos, para pregar aos gentios. Falou, então tudo bem, então você vai pregar aos gentios e eu vou conduzir a igreja, de modo geral, daqui de Jerusalém. E aí, uma coisa que me chama muita atenção, e por isso que as pessoas às vezes fazem algumas comparações. E aí Pedro vira para Paulo e diz o seguinte, olha, só te peço uma coisa, dentro de tudo isso que a gente conversou aqui. Bom, imagina como deve ter sido a teologia dos caras, né? Fantástica, né? Uhum. E aí Pedro vira para ele e fala assim, só te peço que não esqueça da piedade com os pobres. Exatamente. Não esqueça dos pobres. Não se esqueça. Cara, aí mata, né? Aí mata, porque Deus tem um olhar muito grande para o pobre, para o necessitado, para a viúva, o órfão. E a igreja nesses dias ela é essencial, porque tem muitos filhos que estão ficando órfãos nesses dias. Isso. Nós estamos perdendo muitas pessoas, estamos perdendo pais, mães, irmãos, filhos. E é tempo da igreja exercer essa piedade, exercer esse amor com todos, com o pobre, com o necessitado, com quem aparecer pela frente. E como você disse, eu também já preguei várias vezes sobre isso. O nosso chamado, todos nós temos um chamado. Claro, não tem que ficar esperando um chamado específico para uma área específica. Eu só faço isso. Exatamente. O chamado foi lançado. Eu e você já fomos comissionados. Eu vou voltar um pouquinho. Quando você falou do Pedro e o Paulo, é só a gente voltar algumas páginas do livro de Atos. A gente vai voltando um pouquinho, aí você vai encontrar um Pedro lá, que Jesus pergunta assim, quem o povo diz que eu sou? João, profeta, Jeremias, Elias. E o Pedro diz assim, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus fala para ele assim, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, isso foi meu Pai. E eu também digo para você que tu és pedra e sobre essa rocha que sou eu, edificarás a igreja do Senhor. E os portões do inferno não prevalecerão contra o teu reino. Esse texto me ensina que quando Pedro reconhece quem é Jesus, Jesus diz para ele quem ele é. Então a piedade, quando a gente leva as coisas de Deus a sério, a gente descobre quem ele é. E quando a gente descobre quem ele é, ele diz pra gente quem a gente é para ele. E aí, irmãos, ninguém segura a gente não, pastor. Ninguém. Ninguém segura, cara. Ô, Pedro, que Mano, papo maravilhoso, cara. Nossa, estou te devendo uma visita e quero estar logo contigo aí. Eu quero estar perto de vocês. Assim, de abraçar. Tá me devendo mesmo. Com certeza. Eu também. Vejo a hora de você estar aqui com a gente. Amém. E para a gente dar um abraço daqueles grandes aí, um corintiano e um flamenguista, vai ser um abraço forte. Glória! Nós temos... Amém. Amém. Ô Pedro, eu queria que você também usasse esses minutinhos aqui agora para falar um pouco sobre o projeto, sobre o Aja. O Aja. Aja.org.br. Isso. Trabalho que você e a Nádia têm feito, trabalho lindo. Eu tenho acompanhado, tenho visto a seriedade do trabalho, eu tenho visto como vocês têm lidado com tudo aquilo que Deus tem enviado para vocês, e para mim é fantástico, é maravilhoso poder Amém. estar junto com a nossa igreja aqui. A nossa igreja tem o prazer de poder abençoar. Amém. Tem nos abençoado a vida aí nesse projeto. Tem sido muito generoso com a gente aqui. Então, a gente está lá no Jardim Gramacho, e a minha esposa sempre fala assim, antes da pandemia a gente estava lá, no meio da pandemia nós estamos lá, e depois da pandemia a gente vai continuar lá, porque para esse tempo nós nascemos. Então, a gente está desenvolvendo esse projeto ali, com famílias, né, em extrema pobreza, e o nosso papel ali é empoderar as mulheres, empoderar aquela juventude, ensinar aquelas crianças que elas podem mudar a história delas a partir daquele jardim, né? E tenho falado muito que quando Deus criou o homem, ele botou num jardim, né? E naquele jardim todo dia Deus vinha falar, e a gente quer fazer com que eles entendam que se Deus fala hoje, quando se Deus fala, tudo é capaz de mudar. Então nosso projeto ali, ele é muito direcionado na área de educação com as crianças, né? Porque quase 80%... Estão te mandando um abraço aí, ó. O Guerreiro Manuela Araújo, lá de Orlando, nos Estados Unidos, aí, ó, para você. Meu Deus!
My God is God, He is faithful. Aleluia. Ih, cara, gastei meu inglês todo. Então a gente está ali nessa área de educação, porque 80% das pessoas ali não sabem ler e nem escrever. E é uma deficiência muito grande na área de educação, né, de pessoas. Quando a gente pensa como é que vai ser essa formação dessas crianças, então a gente está batendo muito na tecla. Hoje nós temos uma média de 80 crianças, que a gente trabalha em turnos diferentes, começa às 8h30 e vai até 5 horas da tarde. E tem sido um tempo muito especial. Um trabalho com ação social, né, de assistente social, atendendo as famílias, né, documentação de criança, de vacina, de planejamento familiar. Então tem sido um trabalho muito, muito gratificante. E a gente entende que Deus nos chamou para isso. Isso é o principal. Legal. Mas o pessoal que está aí, o pessoal que está aí, se quiser saber mais, é só ir lá, www.aja.org.br, ou no Instagram mesmo, a gente tem bastante informação lá. Legal. Tem a fábrica de corações também, que é um... A fábrica de coração está parada, a gente está construindo uma salinha melhor lá, e a partir de, eu acredito, abril, maio, no finalzinho de maio, a gente já está continuando as produções, porque não tem saída, né? Não tem como a gente ir e botar no mercado, mas a partir de maio vamos estar de maneira forte, voltando novamente. O pessoal está colocando aqui nos comentários aí para você mandar mais corações para Suzano. Suzano tá cheio de coração aqui do Aja. Mas já está preparado. Tá, meu, Suzano é um cliente maravilhoso. As crianças ficam felizes da vida lá. Nós temos lá alguns corações ainda prontos já, né, para pegar caminho aí. Deve ter uns 10 corações grandes lá que já foram encomendados. Mas mesmo assim está difícil de ir, porque é longe, também é caro mandar coração muito grande. É melhor você ir de carro e levar uma leva boa de corações. Legal. Ô Pedro, no início aqui eu orei pelas pessoas aí que estão enlutadas, doentes, né, abatidas. Acabei fazendo essa oração no início. Mas eu queria que você orasse pela igreja nesses dias, né, para a igreja entender que ela é essencial. Amém. O Nadinho Nadinho de Ermelino falou um negócio chocante esses dias, né? Ele falou assim: vamos orar pela igreja. Muitos de nós temos orado pela igreja perseguida, mas a igreja perseguida é bem, por isso que ela está sendo perseguida. O problema é a igreja que está adormecida. Falei, meu Deus, pesado, né? É pesado. Por isso que eu falei. É que você orar. A gente está perseguido, não. Eu falei no começo, a gente não está perseguido. Isso aí é. Mas vamos orar sim, com certeza. Vamos orar. Está adormecido, né? Exatamente. Jesus, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça. E a gente acabou de ler um texto aqui que fala muito sobre isso. O que a Bíblia diz, o que o Senhor falou para o Pedro, que sobre a rocha que era o Senhor, nós edificaríamos a igreja. E os portões do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E o que eu vejo nesse texto é que o portão do inferno não vai prevalecer quando a gente avançar em direção a esse portão que tem prendido tantas pessoas, enganado tantas pessoas, amarrado, acorrentado tantas pessoas. E somos nós, como igreja, que devemos bater nesse portão. E esses portões não vão resistir, eles vão ter que ser abertos e essas pessoas libertas. Nessa noite, nessa live aqui, eu quero orar, Deus, para que o Senhor comece por nós que estamos aqui participando da live, Senhor. É verdade. Comece por nós, Senhor, que nós possamos, e como nós colocamos de um modo tão figurado aqui, hoje nós estamos usando máscara, Senhor. Quem sabe que é para a gente falar menos, olhar mais, estar sensível, ouvir e agir segundo o teu coração diante dessa pandemia. Pai, no nome de Jesus, como igreja, Senhor, eu oro, Deus, para que haja mesmo ações de piedade, Senhor, de levar as coisas do Senhor a sério, que nós possamos nos posicionar, Senhor, nos posicionar diante da verdade, da justiça, da honestidade, da integridade, do condomínio próprio, Pai, no nome de Jesus. Essa noite eu oro, Senhor, para que a liderança da tua igreja, Senhor, que seja fiel, Senhor, a teus princípios, que não negocie princípios e valores do Senhor, Pai. No nome de Jesus, como igreja, Senhor, nós queremos sim ser a resposta, mas resposta em amor, Pai. Resposta em ações de graça, Senhor. Respostas em verdade. Porque a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus Cristo. E é por ela, Senhor, por meio dela e pelo Senhor, Deus, que nós devemos lutar, Senhor, e escolher fazer o melhor.
No nome de Jesus, Pai, nos faz nos posicionar como igreja, Senhor, no meio dessa pandemia, como sal e como luz, trazendo resposta, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ô, mano, obrigado, cara. Obrigado Amém. por esse Tamo tempo tão junto. especial. Amém. Ô, Estamos cara, juntos. você é um amigo muito especial que amo muito. Valeu. Amém. É sempre muito bom estar junto com você. Manda um beijo para a Nádia, para os meninos e para todo Amém. mundo aí do projeto. Eles Amém. são muito amados, muito queridos pela turma aqui de Suzano. Opa, com certeza. E logo, logo estaremos juntos. Amém. Obrigado, viu, mano? Obrigado, pastor Beijo, Boris. querido. Beijão. Até já, Deus meu irmão. abençoe aí. Um abraço. Valeu.